Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Josiano, professor de História e Geografia. Na aula de hoje, quero iniciar compartilhando uma mensagem com vocês que fala o seguinte: peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Provérbio 16, 3. Na aula anterior nós falamos sobre Napoleão Bonaparte, né? Como que ele conseguiu chegar ao poder, como que ele se tornou imperador. E falamos como que foi esse processo. Na aula de hoje nós vamos falar como que foi o fim desse Império Napoleônico, né? Como que chegou o fim o Império Napoleônico. O fim do Império Napoleônico. Então, a política expansionista de Napoleão fracassou, principalmente em razão do bloqueio continental que ele criou para isolar a Inglaterra, né? Só que a economia da França era basicamente agrária, né? Então, com a economia em colapso, o César Alexandre I da Rússia optou por desprezar as ameaças de Napoleão, né? E reabrindo os portos aos ingleses. Para evitar que outras nações seguissem esse exemplo, Napoleão reagiu com violência, com um exército de mais de 6 mil homens, invadiu a Rússia em 1812, né? Iniciando assim a sua mais trágica campanha militar. Com o exército mais fraco, né, os russos recuaram, né, para o interior do país, mas antes eles queimaram tudo o que pudessem. E com as tropas francesas carregavam poucos suprimentos e geralmente se abastecia no território invadido, o resultado foi desastroso, né, para os soldados franceses. Em outubro de 1813, na Alemanha, as tropas francesas foram derrotadas, né, por uma liga formada pelos exércitos da Rússia, Prússia, Áustria e Inglaterra, né? Esse episódio ficou conhecido como a Batalha das Nações. E em 31 de março de 1814, os exércitos associados marcharam vitoriosos sobre Paris. Sem apoio político, Napoleão Bonaparte ele abdicou do trono, né, francês e foi condenado a exílio. Obteve a soberania sobre a ilha de Elba, né, no mar Mediterrâneo, e uma pensão de 2 milhões de francos anuais. Em 1815, Napoleão fugiu da ilha, né, e retomou a França, sendo recebido festivamente pelos ex-soldados, né, e populares, enquanto Luís XVIII fugia para a Bélgica. Então, ele assumia novamente o poder francês em 1815. Napoleão retorna ao poder. As guerras napoleônicas provocaram a morte de cerca de 3 milhões de franceses, né? Para reorganizar o seu exército, Napoleão teve que recrutar soldados muito jovens, né? Em seguida, o Napoleão ele tentou invadir os territórios das nações adversárias, né? Mas enfraquecido, acabou sendo derrotado, né, na Batalha de Waterloo, né, na Bélgica, em 18 de junho de 1815. Terminava o seu último governo, que durou apenas 100 dias, e exilado novamente, né? Dessa vez na ilha de Santa Helena. O Congresso de Viena. Em 1814, após as derrotas de Napoleão na Rússia, né, e na Alemanha, as potências europeias elas se reuniram em Viena e na Áustria, né, para restaurar a ordem do continente e redefinir as suas fronteiras, que havia sido modificada pelas campanhas napoleônicas. O Congresso de Viena, como ficou conhecido, foi o efetivado em 1815, né, com a derrota definitiva de Napoleão. Entre as decisões do Congresso de Viena, destaca-se o princípio da legitimidade e o princípio do equilíbrio europeu, segundo os quais seriam considerados legítimos, né, os governos e as
fronteiras anteriores à Revolução Francesa. Então, pessoal, para finalizar a aula, eu peço que vocês façam a atividade Conexão com a Arte, né, das páginas 74 e 75, né, e a atividade da página 78, as questões 4, 5, 6 e 7. Qualquer dúvida com relação ao conteúdo, qualquer dúvida com relação à atividade, eu vou estar de plantão durante o período da aula, vocês podem me mandar mensagem, ok? Então, até a próxima aula.